Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. O apóstolo João, queridos, havia sido levado para a ilha de Pátimos, onde eram enviados os prisioneiros do Império Romano. O próprio João menciona as razões pelas quais ele fora levado ali, no capítulo 1, versículo 9. Foi durante a sua estadia naquele lugar que o Senhor Jesus lhe aparecera em visão e lhe deu a mensagem do livro de Apocalipse. Entre a mensagem desse livro nós encontramos as cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. E entre as igrejas está a igreja de Éfeso, como a primeira igreja que recebe a carta do Senhor Jesus. Jesus se apresenta a Éfeso como aquele que tem autoridade, aquele que está sempre presente na vida da igreja. Ele conhece cada particularidade da igreja, antes mesmo que alguém venha apresentar em oração, pois ele é o Deus onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas. Se a sua onipresença pode estar dentro da sua onipresença, ele pode estar em todos os lugares, não havendo barreira, não havendo tempo, não havendo lugar. Em sua onisciência, ele sabe de tudo aquilo que passa-se no íntimo, dos pensamentos dos homens. Ele conhece os segredos do coração do homem. No verso 2, queridos, ele declara conhecer as obras, o trabalho e o zelo daquela igreja. Era uma igreja que prezava pela ortodoxia, que seguia à risca os ensinos, que buscava se manter na doutrina que recebia dos apóstolos. Pelo zelo à doutrina, aquela igreja conseguiu identificar os falsos apóstolos, foi perseverante e envolvida no serviço do Senhor, de modo incansável. Aparentemente estava tudo bem com aqueles crentes. Eles frequentavam os cultos, tinham interesse pelos estudos das Escrituras, resistia aos hereges ou aqueles que não se mantinham na palavra. Era uma igreja ativa no serviço do Senhor, mas essa mesma igreja, queridos, ela recebe de Jesus o diagnóstico da existência de um mal que deveria rapidamente ser tratado. E aqui parece haver uma semelhança com aquilo que alguns de nós vivemos na vida terrena. Observando os fatos exteriores, parece não haver nada de mal conosco, pois quando olhamos para nós, percebemos que nós acordamos, trabalhamos, estudamos, nos alimentamos e até praticamos exercícios físicos diários. Mas em uma visita rotineira ao médico, surge então o diagnóstico. Um diagnóstico para nós inesperado, de uma enfermidade que precisa urgentemente ser tratada e que, se não for tratada, pode levar ao óbito. Foi assim, meus irmãos, que Jesus se apresentou à igreja de Éfeso. Aparentemente estava tudo bem, mas o diagnóstico era que um mal estava se alojando no interior daqueles crentes. E aí, queridos, por fora eles poderiam estar apresentando-se como pessoas quentes, mas por dentro eles encontravam-se frios, gelados. A palavra estava no seu intelecto, mas estava ausente em seus corações, fazendo-os perder algo sobremodo importante, que era o amor. O versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. A narrativa do texto, meus irmãos, nos faz pensar o quão sutil é a perca do primeiro amor. Algo que vai acontecendo de modo lento, mas progressivo dentro de nós.
algo que acontece de modo silencioso, algo que não causa muitas vezes alarmes, nem grandes incômodos em seu secreto desenvolvimento, mas algo que ao longo do tempo vai nos tornando indiferentes, insensíveis, frios. Meus amados irmãos, isso não acontece só no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, nas relações de amizade, na relação que nós temos com a igreja. O amor não é abandonado de uma hora para outra. São justamente as atitudes, os comportamentos, os ressentimentos, os pecados que vão se acumulando, que passam a criar uma barreira de isolamento e distanciamento, fazendo-nos sentir sem amor por Deus ou sem amor pelas pessoas. Além do diagnóstico que Jesus dá àquela igreja, Jesus também apresenta a ela o tratamento que a conduziria à cura e ao reavivamento do seu amor, do amor que havia sido perdido ou abandonado no meio do caminho. No versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Os 3 passos para a cura ou para o reavivamento do amor amortecido era lembrar-se de onde caiu. Trata-se de um princípio básico para nos reencontrarmos. A exemplo disso, quando perdemos uma chave, um objeto em nossa casa, devemos logo recordar: a última vez que eu encontrei essa chave, a última vez que eu vi esse objeto, onde ele estava? Assim teremos pistas até encontrar o objeto ou a chave perdida. Observando também um professor que se perde na aula, quando ele está fazendo uma explicação aleatória aos alunos, ele volta para os alunos e pergunta: onde foi que eu estava mesmo? E os alunos o auxilia a reencontrar-se. Lembrar-se de onde caiu é fazer uma retrospectiva. Queridos, é lembrar de onde estava antes da queda. Como foi que eu cheguei a esse estado? O que me trouxe a essa situação? E aí nós podemos pensar, queridos, um relacionamento errado, mais amizades, um pecado não confessado, um ressentimento, a falta do perdão, o orgulho, enfim. Existem muitas coisas que nos fazem, ao longo da caminhada, perder esse primeiro amor. Queridos, que possamos então fazer uma avaliação do nosso passado e ver aonde foi que nós tropeçávamos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele pergunta o que foi que aconteceu com os irmãos de Gálatas. Eles andavam tão bem e de repente voltaram novamente a uma vida legalista. Então que olhemos para o passado e possamos recordar o que foi que nos levou à queda. O segundo passo descrito por Jesus, a segunda recomendação de Jesus àquela igreja é que ela viesse e se arrependesse. Trata-se aí de um convite, de uma recomendação que é inegociável. Não veremos e não teremos a cura ou o reavivamento do amor enquanto nós não nos arrependermos. Se arrepender além de sentir a tristeza pelo ato, pelo pecado, pelo que levou aí ao rompimento da relação, é buscar em Deus uma vida diferente, é abandonar a prática do pecado, é dar a Deus aquilo que nos afastou do Senhor, nos afastou de nossa família, o que levou a tal situação. Por fim, a última recomendação de Jesus, ou o último passo que aquela igreja deveria dar, é que ela deveria voltar a praticar as primeiras obras. Queridos, voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído ou de ter ausentado-se. Então, meu amado irmão, volte para Deus, volte para sua esposa, volte para sua família, volte para sua igreja. Se você realmente quer a cura, se você quer o reavivamento do amor por Deus, pela sua esposa, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pela sua igreja, siga as recomendações do médico Jesus. Não busque contra-argumentar, mas siga aquilo que ele te manda. E a recomendação de Jesus é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras.